Podcast dá dinheiro mesmo, né? Ele tá chocado. Gente, eu tô de cara que podcast dá dinheiro. A gente vai conversar sobre Estão isso. surgindo tantos Impressionante. Por que tá pipocando um por dia aí? Eu cheguei aqui, uma mansão primeiramente. Falei, gente, isso aqui é uma mansão. A explanação. Isso aqui é tudo dinheiro. Isso aqui é tudo E tem pago. outra quase pronta já. Isso aqui é tudo pago com dinheiro de podcast. Eles falaram sim. E aí eu entrei. E com quai? E tinha estúdios e mais estúdios. E não para de fazer estúdios. Isso aqui é uma Globo e dá De dinheiro podcast. mesmo. 5 câmeras. Olha. É isso. Obrigada, viajantes. Tamo Impressionado com o dinheiro de vocês. Parabéns. Viu? junto. Estúdios Flow. Estúdios Flow. rolando. Bombando, que isso. Loucura. Da Arim, da viagem pro Tocantins, você não tem nada a ver. Qual viagem pro Tocantins? Todo mundo teve caganeira. Claro que tem. Foi ele que fez. Eu que levei eu todos sabia, eles. eu sabia. Eu que levei todos eles. Foi o Mico, Mostra Internacional de Comédia, que aconteceu em Araguaína. Eu amo os crossovers de história aqui. A gente fez o Mico, que aconteceu em Araguaína. Na volta pra Palmas, eu falei... Pagamos mico. Não sei quem foi que teve essa ideia de comer na praia. Que eu não sou muito dessas coisas. Falei, vamos Quem comer... que tava? Tava o Igor Guimarães, tava a Cris, tava a Ariana, tava Monique, não sei se Monique... Tava Monique, tava... Paulo Carvalho, Que estava meu Deus. puto, porque a gente ficou 3 horas na van cantando hinos de igreja. E ele odiou muito. Ele odiou muito, porque a gente Ele sabe odiou muitos hinos de igreja. Muito, a gente emendou um no outro, que foi um negócio... Mas a gente não tava brincando, a gente tava orando, porque o motorista estava enlouquecidamente Sim. correndo e tentando matar todo mundo. Enlouquecidamente, foi. Sim, é verdade. E aí a essa gente parte. foi comer um peixe na beira da praia, um peixe que não caiu muito bem. Todo mundo... Será? E aí o Igor já falou assim, eu preciso de um banheiro agora. O Igor falou pra mim. Até então o Igor tava me tratando como um amigo. Naquele momento eu virei o produtor e ele virou uma estrela de Hollywood. E ele falou assim, eu preciso de um banheiro agora. Faz um. Parecia que se eu não arrumasse um banheiro pra ele ia me processar juridicamente. Eu falei, calma, vou arrumar. E aí Talon também, que é um comediante lá, falei, Talon, sua casa é aqui perto do aeroporto, vamos levar. E aí fomos levar ele na casa do Italon pra ele. E a mãe do Italon fala até hoje, sabe quem cagou aqui? Ela nunca mais lavou aquela privada. Sabe quem cagou aqui? Que é menino do Pânico, boneco Josias. Pararam aqui cavando de show, cheio de estrela, artista. Ele desceu, cagou, empudeceu meu banheiro e foi embora. Mas não foi só ele que desceu, né? Cagou o Igor. Cagou quem mais? Acho que a Ariana. Teve mais alguém que desceu cagar. Teve um pessoal. Foi realmente um dia chato pra ela. Eu falei, desculpa, tia, eu volto depois. Deus abençoe, tia. E aí esse voo foi um voo histórico, né? Porque foi um voo, assim, que o Igor falou assim, eu preciso ir no banheiro. No meio do voo, o Igor falou assim, eu preciso ir no banheiro agora. Quando tava decolando. Igor levantou a aeromoça, quase deu um tiro nele, tranquilizante, e falou, senta! Aí ele sentou e falou assim, eu não tenho o que fazer, meu Deus, não sei o que. Eu vou explodir. E aí foi quando ele pediu um mods pra Ariana. Ele pediu um mods pra Ariana e ele botou um mods, o Igor. Ele veio de mods. Mods noturno. Um mods noturno. E ali ele fez? Eu não sei, eu prefiro não pensar sobre isso, mas ele falou que foi muito útil. É que, assim, pelo menos... A sinalização do acidente foi contida. Eu não sei se o acidente em si precisou ser contido, mas né, os avisos que precedem isso. o acidente. As preliminares ali aconteceram. Exatamente. E a galera foi passando mal, tipo, sabe o dominó caindo assim, ó? Um Primeiro caiu, outro caiu, outro soldado caiu, outro abatido. caiu. 10 cairão à sua direita. Foi um dia bem tenso. Aquele tucunaré, ele não tava amigo da gente. Que é até uma coisa que a gente decretou naquele dia. Tucunaré não gosta de comédia. É um peixe mal-humorado. Na mesa de quem não gosta de comédia, o tucunaré, ele senta junto com a Praça Roosevelt. Eles sentam os dois juntinhos, eles discutem como é que eles vão acabar com o stand-up no Brasil. Entendi. Você já viu que nenhum show dá certo na Praça Roosevelt? Não sei o que acontece, mas nada Nenhum show de stand-up dá certo na Praça Roosevelt. Lá nos teatros que tem ali em frente. Nunca dá certo. É verdade. Você já viu WandaVision? Não. A WandaVision série da Disney ainda não. Que tem esse negócio que a bruxa do caos, quando ela traça as runas, a magia da outra bruxa não funciona naquele... E aí o teatro traçou as runas dele na Praça Roosevelt. E o stand-up não pega lá. Não vinga lá. Não pega. Mas aquele peça território de teatro ali vinga super. Porque quem é que manda lá? É a bruxa do teatro. Então o teatro tem nudez, tudo rola ali. Mas stand-up não. Não rola.
Então é isso, assim. Então eu gosto muito de fazer música porque é algo sincero. Então eu tinha planos de parar de fazer comédia com 35. Olha aí pros haters, que notícia boa. Então eu tinha planos de 28, 29 já. Tem 6 anos ainda. 6 anos. A pandemia deu uma atrasada. Talvez eu faça até 37, 38. Talvez eu dê uma esticada aí. Péssimo dia pra odiar ele. Vai dar uma esticada. Mas a minha ideia é cada vez mais ir me entendendo como músico e também, assim. Eu não acho que eu vou ser um músico de show. Porque eu tenho muita vergonha de cantar em público. Ah, para. Eu acho que eu vou ser daqueles que grava e manda. Hoje em dia é o stream mesmo que vale. Então, eu acho que eu vou gravar e postar. Mas é o show... Você não gosta de conectar humanamente? Mas na comédia, na música eu tenho vergonha. Entendi. Porque é como se eu tivesse pelado. Uhum. Entendeu? Porque você tá vulnerável ali, você mostra ali a não ser que eu faça um show pra uma pessoa de cada vez. Entendi. Aí eu, pela minha... Vai dar um pouco de prejuízo pro contratante. Mas aí também problema é de cada um, não é mesmo? Você cantou pra mais de 100, por exemplo. Te deu nervoso, então? Eu fico muito... Não é nervoso. Eu acho que é uma coisa que eu posso trabalhar, né, no futuro. Eu cantava em barzinho, mas não eram músicas minhas. Quando eu vou cantar uma música minha, eu fico muito tímido. Assim, eu fico muito... Porque tudo que tá ali é verdade. Tipo, é muito sincero tudo. Então eu fico meio... Mas eu gosto muito. Música, pra mim, é a maior coisa que existe. A maior coisa que existe. Eu acho que a música é a maior de todas as artes. Eu acho que é uma outra coisa. Por isso que eu faço, assim. Eu gosto muito de... Eu vou cantar uma só, porque... Qual é a sua que você gosta mais? Nenhuma. Ah, para! Para, Paulo. Não... Porque antes de começar, a gente tava falando aqui de Circo das Pulgas e eu te falei que eu me sinto muito representada com essa música, apesar de amar Mãe Sampa também, mas é que Circo das Pulgas... Eu não sei tocar Mãe Sampa. Você acredita? Não, tudo bem, mas é que porque Circo das Pulgas eu consigo me ver numa partezinha específica, porque você fala da vida do artista, mas tem uma partezinha específica que você fala sobre que se... Eu não lembro exatamente a frase, mas que se aquela pessoa, no caso, estivesse vivendo num escritório, ela não teria... a alegria que ela tem sendo artista. E isso, pra mim, é muito forte. Isso é... Cara, eu acho incrível. Essa assim. música, Circo das Pulgas, eu fiz quando eu vim pra São Paulo, eu fui ver uma exposição que falava sobre circo de pulgas, né? Essa lenda que existe e tudo mais. E aí a gente tava num processo lá no Tocantins também, de muita briga e acho que a gente cada vez mais vive esse momento de marginalização dos artistas, sabe? As pessoas estão colocando todo mundo no mesmo lugar, assim, no mesmo liquidificador. Como se... E quando fazem isso, por exemplo, quando falam assim, os artistas da Globo Lixo, bota todo mundo no mesmo liquidificador e bate. Quando faz isso, desmerece toda a minha história. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente está nesse momento em que o artista tá sendo criminalizado, né? E os artistas não são... Não são esse estereótipo que as pessoas criaram no WhatsApp. Os artistas são pessoas como eu, como você, Cris, que é uma pessoa que sustenta a sua família, que cuida de sua filha, entendeu? Nós somos artistas, né? Vocês são trabalhadoras. Então, essa música é meio sobre isso, assim, sobre esse momento. Já deixando claro, eu não sei tocar violão mesmo, eu nunca fiz aula. Tipo, isso aqui é um acompanhamento que eu faço... que eu jamais me atreveria a fazer isso em público. Eu vou fingir que... Estamos só nós aqui. E também minha voz tá péssima, enfim. Vamos nessa. Não sei se riem, se estão contentes, se é... Tá me atrapalhando, peraí. Ei. Não sei se riem, se estão contentes, se é decente a estrutura da coxia do Circo das Pulgas. Eu conhecesse gente que não trabalha com mudança e fez mudança. Mas aí tá vendo mais uma coisa em comum. Mas se fosse na padaria a gente já tava chorando. Ri, vai. Se isso fosse lá na padaria? Na padaria não, a gente já tava... O Paulo estava na primeira ligação que eu fiz. A primeira ligação... Eu liguei pra Arim. Que foi a ligação... Nossa, no dia que Pablo falou que ia suicidar,
Minha mãe saiu correndo com o Pablo, acabou com coisa. Cara, até o final do ano a gente traz todas as peças desse cabeça aqui. Foi Pablo na ponte, minha mãe correndo com meu pai pra ir ver Pablo na ponte. E Cris do nada liga e fala, tô separada. Mas o quê, Cris? Ele levou tudo que eu tinha. Eu tô sentado no chão gelado. Olha o negócio. Nós o quê, Cris? Botou no Viva Voz. Cris, o que foi? Menino, e as cachorras gritando. Olha. Aí, eu sei que no final, quando acabou tudo, meu pai falou assim, não se matou não, tá tranquilo. Aí voltou. E aí a Cris também, vou ver o que eu vou fazer amanhã. Nós sentamos assim e falamos, nossa, que fim de ano. Puta que pariu. Deu a meia-noite, a gente nem soube que hora foi. Acabou meia-noite, ninguém contou. O ano que não acabou. Foi o ano que não acabou. Dá pra ter um filme. Dá pra ter um filme. Foi o ano que não acabou. É sempre conturbado. Você sabe que a gente brinca que a gente poderia fazer uma série. Netflix, me liga. A gente poderia fazer uma série que é Engraçados e Roubados. Sobre os 3 grandes golpes da comédia. Porque tem 3 temporadas incríveis. A gente tem 3 temporadas. A nossa única dúvida, inclusive, que era o seu voto, Paulo, se você acha que a gente deve começar. Porque assim, você entende que a série, quando você começa uma temporada e a primeira temporada é muito boa e a segunda não é tanto, a pessoa fica... Então ela tem que ser sempre crescente, né? Tem que ser sempre crescente. A nossa dúvida é se as pessoas vão se apegar às 3 temporadas, se a gente for por valor roubado, se a gente for por número de humoristas roubados, porque é diferente em cada uma, né? Ou se a gente for pelo drama envolvido, porque tem história que tem cachorro. Mas em compensação, a história que tem cachorro, financeiramente é a menor dos valores. Entendeu? Tem história internacional, tem Orlando. E aí? Eu, na verdade, eu deixaria essa por último. Essa da quantidade de humoristas roubados. Que é... Eu acho maravilhoso que tem máfia, que tem coisa, que tem roubo de container tem CNPJ engraçado. Tudo. Pra mim era essa. Pra mim é essa. Essa é a última. Essa é pra encerrar. Pra mim essa encerra. Começa com a sua. Começa com a sua porque o drama vai trazer. Vai atrair, né? As pessoas vêm. E você pode ir permeando as outras histórias que tu tá mesmo. Então tu vai indo assim. Sim. Você vai guiar. Não, você já parou pra pensar? É tipo assim, tudo que Cris Paiva toca... Você já parou pra pensar? Ela pode narrar a série. Que no dia do meu casamento, eu tenho foto com a golpista do último golpe? Cara, é isso! O plot twist, nossa, Brasil. É isso. Fala pra gente o seguinte, beleza, agora você tá com data marcada de show, mas você disse pra gente que a sua meta é a música, né? Gravar umas músicas. Você fez uma parceria com... Como é o nome mesmo da pessoa? Com a Tulipa Ruiz. Tulipa Ruiz. Que foi a Mãe Sampa. Isso. Tá. E você tem já previsão de novas músicas? Já tem alguma coisa encaminhada? Não? Como é que Tenho. Eu componho discos imaginários, né? Então eu tenho alguns discos compostos, alguns inclusive já passaram do tempo. Mas eu componho a quantidade de música, organizo, crio um disco e falo, esse aqui é o disco tal. Que não lanço, não gravo, ele tá lá. A história tá toda ali. Tá tudo ali. Na minha cabeça eu já lancei uns 8 discos, muito bons, todos eles, que não gravei. Mas então tem uma ideia de um disco pra fazer esse ano. Tem um projeto pra fazer música pra criança por encomenda? Exatamente. Mas tem um disco pra fazer, mas o disco é assim, se eu tiver tempo. Esse ano mesmo, eu tô escrevendo coisas, assim. Tô escrevendo 2 séries, tô escrevendo um filme, e tô escrevendo 2 livros. Um infantil, que se chama Árvore Livre, que é um que vai sair pela HarperCollins no final do ano, que é um infantil que fala sobre a minha saída do Tocantins. É uma criança que observa uma árvore arrancar suas raízes e ir embora, e é a conversa dela com os amigos dela, que eram passarinhos que moravam na cabeça. E esse livro deve sair no final do ano. E um outro também, com a thread de Pablo e Luizão. Caceta! Tem um outro livro também que se chama... que é um livro que eu fiz, que é um livro sobre uma thread que eu fiz, que se chama Pra Você, Afrodite, que é um livro falando sobre a necessidade que a gente tem de romper com a família para poder seguir em frente. É isso. Essa thread também no Twitter? Eu fiz na verdade, surgiu como uma carta que eu tinha escrito para uma amiga minha, falando sobre como é importante a gente desligar da família. A gente tem hoje
tem muito essa coisa da família, né? A Margarina trouxe muito isso pra nós. A base. E tem uma coisa, e todo mundo, por mais horrível que seja a família, sempre que vai falar, fala clichês do tipo, família é tudo, né? Ai, família é... Nossa, família... E aí eu acho que pouca gente fala sobre a necessidade também de criar sua própria família. Às vezes a família que te gerou não tá pronta para ser sua família. Às vezes a sua família não tem repertório para ler a pessoa que você quer ser no mundo e para te amar. Sim. E é mentira que você precisa ficar ali implorando pelo amor da sua família. Às vezes você não precisa. Às vezes você tem que seguir em frente para ser quem você quer ser. Às vezes você tem que falar, olha, eu adoro minha avó, mas a minha avó me odeia. Minha avó odeia quem eu sou. Então eu não posso ficar aqui implorando o amor de vovó. Eu vou embora, morar só e arrumar amigos que se tornem minha família. Então, família é tudo sim, mas não, quando eu falo de família, eu não tô falando dessa ligação sanguínea. Enfim, loucuras. E aí, vou lançar também um livro falando sobre isso. Você falou, no início da conversa, você falou assim, que você sente que a sua vida mesmo é no Tocantins, né? Que aquilo é a sua vida. Sim. Mas você sente que você tem... Que é diferente os papos que você tem? Tipo, com os amigos, com a família, com... Eu quero dizer assim, você tem o Paulo Artista, tem coisa que você gosta de falar e tudo mais. Tem coisa que você fala, que você tá num lugar e você fala, puta, essa conversa eu não consigo ter aqui, com essas pessoas. Totalmente. Geralmente, quando eu não consigo ter essas conversas, eu vou embora. Porque... Não é ali seu lugar. Eu falo, tá bom, eu tenho... Engraçado, eu tenho mania de pular fases. Eu acho que eu já tô de saco cheio de umas coisas que não era pra eu estar de saco cheio. Por exemplo, tô de saco cheio de dar entrevista, por exemplo. Eu vim aqui hoje porque eu te amo, você sabe disso, jamais diria não pra um convite seu. E vim porque eu sabia que a gente ia falar como se a gente estivesse numa mesa de bar. Da padaria. Exato, ou na padaria chorando. Mas eu já tô meio de saco cheio de dar entrevista, sabe? De... ficar falando, não parece, mas eu não gosto muito de falar. Ficar falando sobre mim. E ficar falando sobre, sabe, porque é isso, a gente começa a falar e a gente não para de falar, porque ninguém... Tem uma frase eu li uma vez, que é, ninguém resiste à delícia de falar de si mesmo. Então, assim, ao mesmo tempo, eu faço isso, eu vou lá gravar um programa, faço 1 hora, 2 horas falando de mim. Eu vou assistir, eu penso, por que eu tô fazendo isso? Falando de mim, dando entrevista, falando... Então, eu acho que eu tô numa fase meio de dar uma sumida, ficar quieto, assim. Mais ainda, né? Que fala, quem é Paulo Vieira? Pois é, esse tá sumindo, você acredita? Se escondendo pra ninguém conhecer. Mas... Com o Thiago York e a Ana Paula Arósio no mesmo sítio. Não é nesse lugar de cansei de fama. Entendi. É num lugar mesmo de preparar o que eu quero mostrar. Porque senão eu fico me perdendo nesse oba-oba de falar de mim e eu não foco no que eu tenho que fazer, que é trabalhar. Eu tenho 2 séries pra escrever. É uma com 16 episódios, a outra com 24. É muita coisa pra fazer. Mas falando sobre você acabou de divulgar essas séries. É isso. Não, mas é isso. Eu amo dar entrevista. Mas eu quero fazer isso quando eu tiver coisas pra você quer falar do divulgar. Seu trabalho, não de você. É isso. Não é isso. É porque eu acho que eu tô dando muita entrevista falando de mim. Eu acho que eu tô meio de saco cheio de mim, sabe? Meio tipo, tá bom. Eu assisto as minhas coisas e digo, tá bom, parece que eu já sabia. Porque vai ver que sou eu.